Abram suas Bíblias em Provérbios 23. Irmãos, para mim sempre foi muito mais fácil se identificar com quem nunca teve pai do que com pessoas que tiveram e têm os seus pais até agora. E no caso mais específico, quem perdeu os seus pais recentemente, que conseguiu viver com seu pai por bastante tempo, que conseguiu receber do seu pai instruções, sejam elas bem boas ou sejam elas com alguma deficiência, mas com o passar dos anos e depois de ter filhos, a gente consegue perceber o quanto é importante a figura paterna, quanto é importante a figura de um pai. Se a gente vai ler a palavra de Deus, as escrituras sagradas, vemos que havia uma importância muito grande a figura do pai, a figura do homem dentro dos seus lares no passado. Com o tempo essas coisas foram se perdendo e acredito que hoje estão mais perdidas ainda do que já estiveram alguns anos passados. E tanto é que ao olhar algumas coisas, nem tinha dia dos pais no calendário. E dia das mães, dia do professor, dia do agricultor, dia do não sei do que, dia de tantas coisas, mas o dia do pai não tinha. E com o passar dos anos também foi introduzido a figura do dia dos pais no calendário e é comemorado o dia dos pais. Não pretendi ir lá nos primórdios saber por que essas coisas foram acontecendo, também não tem muita importância, mas a gente percebe o quanto tem sido complicado e difícil nos nossos dias fazer com que os homens compreendam a importância da sua figura dentro de um lar. E ao olhar para a juventude, ao olhar para as novas gerações, nós percebemos que talvez ainda por um tempo será muito difícil, muito complicado. Quando a gente conversa a respeito, quando a gente olha para os nossos jovens homens, a gente tem bastante questionamentos a fazer. Então eu gostaria que nós pudéssemos refletir um pouco sobre essa figura tão importante nas nossas vidas. Então você que não tem o seu pai, ou tem o seu pai assim, maior parte do tempo ausente, que você possa buscar em alguém, nesse alguém que você pode tocar, sabe? Nós estamos falando sobre a paternidade de Deus, que essa é incontestável, essa não tem do que a gente falar, porque assim, em questões de cuidados, porque Deus é o nosso Pai eterno, nosso Pai celeste. Mas nós temos muita carência de ter o que tocar, de ter o que ver perto, de ter o que poder compartilhar. Por isso que Deus nos criou dessa forma. E uma coisa que é muito interessante na vida de qualquer homem, desde que ele seja um homem de verdade, é receio e medo de ser pai. Porque a gente vê que tem muitos por aí que colocam os filhos no mundo e nem sequer olham para aquilo e dizem é meu, né? Some, desaparece, nunca dá as caras, não sabe às vezes nem sabe que teve filho. Mas homens de verdade, homens que vão amadurecendo, vão tendo as suas responsabilidades, é fácil ter receio e medo de ser pai. Pelo menos era o sentimento que eu tinha no passado. Então nós precisamos cuidar com algumas coisas. Eu gostaria de poder chegar nessa manhã e encher a bola dos homens aqui, mas encher mesmo, valendo. Mas quando a gente vai para a palavra de Deus, a palavra diz umas coisas que às vezes a gente não queria ouvir.
mas que estão lá, são realidade e precisam ser ouvidas. No livro de Provérbios 23, versículo 24, é só um versículo para que a gente possa pensar e ser estimulado a receber isso no futuro. Diz assim: grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerará um sábio, nele se alegrará. Então isso é um desafio, na verdade, para todos nós, porque se você quer de fato ser uma pessoa realizada, ser uma pessoa feliz, ser um homem que olha para trás e diz: eu cumpri com a minha obrigação, com o meu objetivo, tem que estar dentro disso aqui. Grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerar um sábio, nele se alegrará. Então, irmãos, que nós possamos colocar isso no nosso coração, guardar de uma forma que a gente possa se utilizar todos os dias. Então, características de um bom pai, provavelmente tem centenas de características, milhares delas. E a gente não vai colocar tudo aqui, porque não dá tempo. Mas eu queria compartilhar com vocês algumas. A primeira delas: um bom pai não é perfeito. Coloque isso no seu coração, porque às vezes as pessoas se martirizam demais, porque às vezes cometeu algum tipo de erro, algum tipo de falha, e depois às vezes tem até receio de reconhecer. Eu gostaria de deixar uma frase para os pais aqui, muito antiga, talvez seja até um ditado, mas muito perigoso, que talvez a gente precisa entender o outro lado da moeda. Tem uma frase que diz assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso é muito, muito perigoso. Por que é muito perigoso? Porque às vezes nós falamos para os nossos filhos o que eles devem fazer, mas nós não fazemos o que devem fazer. E a experiência que a gente tem é que o exemplo é muito maior do que palavras. Provavelmente todos nós temos em nossa vida exemplos de famílias as quais o pai sempre foi desse jeito: não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, mas o pai fazia, e num futuro, mesmo rejeitando aquele tipo de situação, o filho acabou fazendo igualzinho o pai fazia. Eu conheço famílias grandes, famílias com várias pessoas, em que um determinado filho e o outro sempre lutou em não fazer aquilo que o pai fazia, e não deixar que aquilo dominasse a sua vida, e no final das contas foi igualzinho o pai. Então, se o pai tinha defeitos, se o pai bebia, se o pai fazia coisas erradas, se o pai tratava mal a mãe, se o pai fazia várias coisas, o filho fazia: eu não quero de nenhuma forma ser como meu pai, e ele acabou sendo. Então o pai não é perfeito, e precisa reconhecer isso, precisa estar atento a isso, precisa na hora necessária, na hora que for importante, chegar: filho, me perdoa porque eu falei assim, porque eu fiz assim, porque eu agi assim, eu não deveria ter feito isso. Mas eu vejo muitas vezes pais dizendo: eu sou o teu pai, você faz o que eu estou mandando e acabou. Se eu cometi um erro, o problema é meu, não é seu. Não é assim que funciona. Um pai que sabe que não é perfeito, ele tem a noção de que ele pode chegar no seu filho e dizer: me perdoa porque eu errei. Me perdoa porque eu fui injusto com você. Me perdoa porque o que eu te falei ou o que eu te fiz não precisava ter sido nesses extremos. Então lembre-se disso: nenhum pai é perfeito a não ser o nosso Pai Celeste. Se nós formos olhar para a palavra de Deus, vamos encontrar versículos interessantes na Bíblia, onde pais foram negligentes e pagaram um preço muito alto. Por exemplo, se nós formos para o livro de 1 Samuel, nós vamos encontrar o profeta Eli. E ali o texto diz assim, Deus falando para ele: porque já lhe disse
que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu. Deus está dizendo assim: porque eu já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele conhecia, porque seus filhos se tornaram execráveis e ele não os repreendeu. Depois, se você quiser ler lá em 1 Samuel 3,13, você vai ver. Ali, na verdade, essa palavra execrável, se for procurar na Bíblia, no dicionário, vai encontrar muitas coisas, mas uma que achei interessante é perda da qualidade de ungido. Seus filhos perderam a qualidade de ungido e ele não os repreendeu, não chamou atenção, não ensinou, não mostrou que tinha um outro caminho, não mostrou que precisava ser homens diferentes. 1 Reis capítulo 1 versículo 6, quando Adonias usurpa o trono, a palavra de Deus diz assim: jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? O filho rouba o trono do pai, e a palavra diz assim: jamais o seu pai o contrariou, dizendo: por que você age desse jeito? Por que você responde dessa forma? Por que você tem atitudes que não deveria ter? Perguntas que um pai deveria fazer para os seus filhos quando percebe que tem alguma coisa que não está funcionando direito. Quando a gente olha para a história do filho pródigo, nós vemos uma centena de coisas que já foram tiradas dali, às vezes até algumas especulações que não deveriam nem ter sido pregadas. Mas vamos pensar, por exemplo, se quando o filho pediu a herança para o pai dissesse: não é hora disso ainda. Quando chegar o momento certo, você vai receber a sua herança. A palavra diz que o filho pediu para o pai, e o pai pegou e cedeu, e depois de alguns dias ele pegou a herança e foi embora. Vimos o sofrimento que o filho teve, mas também vimos o sofrimento que o pai também teve por não ter repreendido o filho naquele momento. É muito linda a história. Mas se ele, de repente ele tivesse tomado uma outra atitude, o filho não teria saído de casa, não teria torrado tudo, não teria sofrido, e ele não teria ficado todos os dias sentado numa cadeira, olhando de longe para ver se o filho ia voltar. Quantos filhos não estão mais neste mundo porque os pais cederam às pressões que eles fizeram? Quantos? Nós estamos falando de uma história que terminou com um final feliz, mas centenas de milhares de histórias do nosso mundo têm terminado um final terrivelmente triste. Um bom pai tem deveres e responsabilidades. Uma outra coisa que não adianta você fazer é perguntar para mim se eu acho que você é um bom pai, ou eu perguntar para você se você acha que eu sou um bom pai. Para você receber uma resposta sincera, espero que isso aconteça, você tem que perguntar para o seu filho se você é um bom pai. Porque senão corremos aquele risco de um dia chegar na igreja e algumas crianças entrar trazendo cobertor, trazendo colchão, e a gente se assustar e perguntar: por que você está trazendo cobertor e colchão e travesseiro? Nós vamos morar aqui na igreja. Mas como assim morar aqui na igreja? Por que essa história agora? Porque aqui na igreja o pai é diferente. Aqui na igreja o pai é diferente. Então talvez algumas crianças querem morar na igreja, fazer uma cozinhazinha ali. A gente sabe que não vai funcionar, né? Quais são as responsabilidades de um bom pai? A primeira delas é ensinar. Um bom pai precisa ensinar. E eu não estou falando aqui de ensinar matemática,
português, ciências, porque muitos pais não sabem essas coisas. Mas ensinar a moral, o caráter, ensinar coisas que vão perdurar para o resto da vida e não coisas que vão se acabar ali. Lá no Deuteronômio, que o pastor acabou de ler, a leitura responsiva, diz lá que as coisas que Deus tem ensinado tem que ficar no nosso coração. E nós temos que inculcar nos nossos filhos. Então, um bom pai, ele ensina. Um bom pai, ele guia. A Bíblia diz assim que ensina o filho no caminho que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho que tem que andar, e quando for velho, não se desviará dele. Um pai responsável é um pai que provê. Um pai que sabe que os filhos, para ir bem na escola, o filho, para ter uma saúde boa, precisa comer saudavelmente, precisa comer todo dia. Eu conheço e já vivi em lugares onde muitos pais pegavam o dinheiro que ganhavam no trabalho e já vinha gastando nos bares até chegar em casa. Os filhos passando fome e o pai gastando todo o seu dinheiro mantendo um vício. Você conhece pessoas assim, tenho certeza. Estudei em escolas onde muitas crianças não tinham capacidade de aprender porque passavam fome. Então, um bom pai, ele sabe que tem que prover o que é bom para os seus filhos. Quando Paulo é surpreendido pela bondade da igreja, ele disse que não queria ser peso para a igreja, mas ele fala assim, não devem ser os filhos que entesouram para os pais, mas os pais que entesouram para os seus filhos. Não deve ser o filho que tem que se virar desde pequenininho para o pai poder ficar mantendo a sua vida boa, os seus vícios. Mas os pais devem pensar no futuro dos seus filhos. Um pai deve criar. Efésios diz assim: e vós pais não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Talvez a característica mais clara dos pais dos nossos dias é a permissividade. É permitir que os filhos façam tudo sem ter essa característica de controle. 1 Timóteo diz assim: característica de um homem temente a Deus, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Que governe bem a própria casa, criando os filhos com disciplina e com todo o respeito. Hoje, disciplina é uma palavra que entra no ouvido, parece uma broca. Ninguém quer ouvir, ninguém quer colocar em prática. Pelo contrário, até fala com a voz um pouco mais grave, até fala impondo um pouco de respeito. Senta ali e fica ali, 5 minutos. Não dá nem 2,5, já saiu, já está fazendo as mesmas coisas, porque não se cumpre disciplina. Um bom pai precisa controlar os seus filhos. Um bom pai precisa dar limites para os seus filhos. Não importa se o filho vai ficar bravo ou não. Eu estava vendo um vídeo esses dias, um palestrante falando que ele foi desrespeitoso e a mãe o disciplinou, e daí ele disse assim: eu não te amo mais. Daí ela falou assim: quem disse que eu preciso do seu amor?
Ele não entendeu, disse que ficou muito bravo. Fiquei uma semana sem falar com ela. Ela ficou um mês sem falar comigo. Daí ele explicou que o amor é uma coisa que se conquista e que começa pela admiração. E quem não tem admiração pelas coisas, não tem amor. E ele vai explicando, não consigo explicar com as palavras dele, mas eu achei muito interessante. Você não precisa do seu amor, eu vou continuar sendo sua mãe, vou continuar fazendo o que tem que ser feito, eu vou continuar te disciplinando, eu vou continuar cuidando de você. Né? E as coisas que esse cara fala, as coisas que ele demonstra, como foi importante para ele isso. A admiração que ele tem pelos pais dele, pela mãe dele, a forma como ele foi criado. Isso é muito importante. Um bom pai precisa amar. Provérbios diz assim: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Não tenha medo de disciplinar os seus filhos. Não tenha medo de dar limite para eles. Pode ficar emburrado com você, mas isso é só por algum tempo só. Alguns sentimentos, algumas coisas são um pouco diferentes das outras. Quando a palavra de Deus: pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai sobre disciplina e demonstração do Senhor, é diferente. Tem um pastor que chegou em casa e disse que chegou bravo talvez com alguma coisa que aconteceu, chegou em casa, a esposa relatou algumas coisas, e ele pegou e falou assim para o filho: eu vou te dar uma surra. Daí ele falou assim: mas eu não fiz nada. Ele falou assim: eu não estou afim, eu não estou pensando em justiça, estou pensando em vingança. Eu não fiz nada, eu não estou falando de justiça, estou falando de vingança. Muitos pais disciplinam, batem nos seus filhos por vingança e não por justiça. Bate na hora que não deve, grita na hora que não deve, fala palavras esquisitas, estranhas, que ficam gravadas no coração em hora que não deve. Pais, não provoquem vossos filhos a ira. Antes, crie seus filhos na correção certa e na demonstração do Senhor. Um bom pai faz o melhor pelos seus filhos, mesmo quando ninguém os compreende. Eu acho interessante quando, lá no livro de 2 Samuel, quando o filho de Davi tenta usurpar o trono, e daí ele acaba fugindo, e os soldados perseguem o Absalão, e ele acaba nessa perseguição morrendo. E daí quando a notícia vem para casa, quando o chefe fala para Davi que o filho dele estava morto, o versículo diz assim, ó: então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Davi é o exemplo de uma pessoa, de um pai muitas vezes incompreendido. Porque quem foi perseguir o filho dele não era pai. E quando traz a notícia que o filho estava morto, essa cena se instala na vida dele. Mesmo o filho sendo rebelde, mesmo o filho tentando usurpar o trono do pai, mesmo o filho sendo o que foi, ele era pai.
quando morre aquele filho daquele adultério de Davi, ele também foi incompreendido, porque depois que a criança morreu, ele levantou, tomou banho, se trocou, foi comer, beber, foi viver, e ninguém compreendeu. Assim, enquanto a criança era viva, eu intercedia por ela. Agora que é morta, não posso fazer mais nada. Ela não vem mais para nós, mas um dia nós vamos para ela. Quando Jesus profere as palavras em Mateus 7,11, ele dá um grande exemplo. Ele fala assim: ora, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Jesus foi um filho exemplar diante de um Pai eterno. Temos visto quais são as características de um bom pai. Não são perfeitos, têm responsabilidades e faz o melhor para os seus filhos. A pergunta agora é assim: você tem sido um pai assim? Você tem sido um pai assim? Veja que são 3 características só, entre tantas outras, mas você tem reconhecido a sua imperfeição? Porque o reconhecimento da imperfeição é o que tem valor. Saber que é imperfeito, que nunca será perfeito e não reconhecer é um problema. Você já foi até os seus filhos, depois de um momento de perder a paciência, de um momento de ter falado alguma coisa que não deveria, e pediu perdão por ter feito isso? Ou você manteve aquele padrão? Não, eu sou o pai dele, eu falo o que eu quiser, eu faço o que eu quiser, a hora que tem que ser feito, porque eu sou o pai. Sabe que isso serve para as mães também, viu? Você tem sido um pai assim? Sabe que tem deveres e responsabilidade e os cumpre? Você é um pai que tem procurado fazer o melhor para os seus filhos? Então que a gente possa refletir sobre isso. Entender que por hoje ser o Dia dos Pais, e a gente voltar a mensagem para o pai, lembrar o Dia do Pai, parabenizar o pai, dar um presentinho para o pai, para aqueles que receberam, ou talvez alguns nem parabéns os filhos não receberam, porque os filhos estão meio dispersos nos nossos dias também. Mas todas as vezes que nós nos reunimos para refletir sobre a palavra de Deus, vai estar falando sobre isso. Homens e mulheres de verdade, homens e mulheres tementes a Deus, homens e mulheres que sabem suas responsabilidades, seus compromissos, homens e mulheres que fazem o melhor das suas vidas para Deus, sempre vai ser sobre esses temas. Então que Deus nos abençoe, nos dê sabedoria, porque talvez os seus filhos já estejam bem crescidinhos, mas lembre que enquanto você tiver vida, os netos vão estar chegando, e você vai ter que passar esse legado para frente ainda. Então o trabalho de um pai nunca termina, até o dia que o Senhor o chamar, até o dia que nós formos para a eternidade. E é tão interessante que algumas pessoas têm teorias muito, muito bacanas sobre isso. Porque enquanto alguém lembrar de uma coisa que você fez, alguém
lembrar do cheiro de uma comida que você fez, lembrar do jeito que você se divertia, lembrar de uma roupa que você usava, você ainda vai estar vivo. Então pense sobre isso. Oremos. Senhor, nós queremos, Deus, nessa hora, finalizar nossa reflexão pedindo a sua ajuda. Porque tem sido muito difícil ser pai. Parece que no passado, Deus, poucas coisas eram necessárias. Mas hoje há uma confusão tão grande que nós nem sabemos de fato o que é necessário. Talvez estejamos, ó Deus, aplicando nossa força, o nosso vigor, o pouco conhecimento que nós temos de algumas coisas nos lugares errados. Talvez estamos pensando em dar aos nossos filhos aquilo que não tivemos e nós, na verdade, estamos estragando os nossos filhos. Se nós estamos vivos até hoje, refletindo sobre essa questão de pai, é porque o que nós tivemos foi bom, foi o suficiente. O que nós temos agora com Deus na nossa vida é bom. Então que o Senhor nos ajude, a Deus, como pais, a saber, Pai, quando nós devemos disciplinar os nossos filhos, quando nós devemos dizer não aos nossos filhos, quando, ó Deus, nós devemos nos humilhar na presença dos nossos filhos e pedir perdão por aquilo que fizemos errado com relação a eles. Eu sei, ó Deus, que todos os pais que estão aqui não têm intenção no seu coração de não ser um bom pai. Mas muitas vezes, Senhor, nós não sabemos. Por isso precisamos da ajuda de um Pai tão sábio como é o nosso Deus. De um Pai que nunca erra. De um Pai que sabe as nossas fragilidades e está de braços abertos para nos ajudar. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado por nossos filhos, por nossas famílias. Que nós possamos cuidar com carinho daquilo que o Senhor nos deu, em nome de Jesus. Amém.